Gente, boa tarde a todos. Fico feliz de ver que tem bastante gente interessada. Estou vendo aqui desembargadores, a doutora Resmeli está aqui, vários juízes e inúmeros colegas servidores. Sejam todos muito bem-vindos, né? O doutor Wilton está aqui também, agora que eu vi. Sejam todos muito bem-vindos. Eu só vim fazer mesmo a apresentação, né? A gente está com os colegas aqui da FUNPRESP, né? Amarildo, que é o diretor-presidente. Amarildo, não sei se só puder ficar em pé, não sei se todos conhecem o Amarildo. É uma pessoa que tem bastante experiência no serviço público, né? Ele já foi diretor-geral do Supremo, à época que nós nos conhecemos, há muitos anos atrás. E o Amarildo é caracterizado também, eu posso falar, por uma extrema boa vontade e uma didática muito bacana da gente conseguir entender as coisas mais complexas no sentido dessa rede de normativos que a gente tem, que gere toda a nossa vida. E eu acho que a FUNPRESP está inserida nesse contexto e eu não poderia ver uma pessoa melhor para estar conosco para tratar desse assunto. O Edmilson é o diretor da Seguridade, que também está junto e vai dar esse tom mais prático para a gente. A ideia, né, nós temos esse prazo agora em julho, e a ideia é a gente discutir isso de uma maneira muito prática, né? Embora a gente tenha algumas linhas gerais que serão expostas aqui, nós temos as nossas situações que são personalíssimas de cada um, dependendo do tempo de contribuição e de quanto se está no serviço público, enfim, e das próprias perspectivas de futuro que cada um de nós tem. Isso altera um pouquinho o nosso desejo, a nossa prospecção, o que a gente pretende, né? Então, eles estão aqui, eu já vou passar a palavra. Obrigado por estarem conosco. Bem, boa tarde a todos. É sempre um prazer vir aqui, acho que já é a terceira vez ou quarta vez que eu venho, e o assunto sempre o mesmo, né, FUNPRESP, e agora eu acho que mais do que nunca, por estar se aproximando o prazo fatal, como o Adley colocou aqui, em relação à migração. 28 de julho, e a gente precisa esclarecer muitas dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso, inclusive eu próprio posso dar o meu depoimento. Eu também tinha muitas dúvidas. Eu sou servidor antigo, tenho 26 anos de carreira, eu sou servidor do Supremo Tribunal Federal e migrei agora em fevereiro. Tomei a decisão de migrar. E aí, assim, isso causa um alvoroço, né? Alguém que é conhecido, assim, quando migra, fica todo mundo meio querendo saber o que faz, como não faz, por que ir, por que não ir. Ah, se você foi, eu vou também. A gente tem dito para todo mundo, olha, não é assim, né? Cada um tem que olhar a sua situação individual, você tem que ter um cuidado muito grande em relação ao tempo de serviço já cumprido, porque uma coisa é regra de paridade, onde você se aposenta, mesmo fazendo contagem recíproca de tempo, né? Trazendo tempo de iniciativa privada, quem está enquadrado na regra de paridade, todo o tempo que você tem de iniciativa privada conta. Quando você vai fazer a migração, a situação muda um pouco de figura, porque você tem que fazer uma média salarial e ela é multiplicada por um fator que leva em consideração o seu tempo de serviço público. Então, se você tiver muito tempo para aposentar, está enquadrado na regra antiga, mas tem muito tempo de iniciativa privada, pode ser que a migração não seja importante, não seja interessante, porque o benefício especial não vai dar um valor significativo. E aí, às vezes, a pessoa já está com a idade mais elevada, não vai ter condição de formar um capital interessante na FUNPRESP que possa dar um benefício razoável, né? Eu vou falar, como o Adley colocou, a ideia é eu dar uma passada muito rápida sobre FUNPRESP. Eu já tive aqui, eu já aprofundei um pouco mais isso. Edmilson também já esteve aqui outras vezes, já aprofundou bastante. A ideia eu vou passar muito rapidamente para aqueles que não conhecem, falar um pouquinho sobre FUNPRESP. Eu acho que até o contexto agora merece, até porque a gente está vendo aí fundos de pensão na Berlinda, né? É o famoso Postales, todo mundo fala, a gente vai fazer palestra, eu, Edmilson, a gente cansa de escutar, mas fundo de pensão é tudo uma confusão, não sei o quê, e o Postales, assim, é tudo uma confusão, mas é o Postales, né? Na verdade, são 307 fundos, salvo engano, 306, 307, e quem está na Berlinda desde sempre é o Postales, porque lá teve mesmo aparelhamento político, assim, gerência política de toda a ordem, tanto é que eles estão sob intervenção da Previc, toda a diretoria, conselhos, todo mundo afastado, né? Tem diretor suspenso de atividade. Então, lá é uma realidade completamente diferente da nossa, né? E até assim, a razão de ser, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também, da própria FUNPRESP, da FUNPRESP-JUDE, foi exatamente fugir de ingerência política. Então, eu vou dar
assim, uma pincelada sobre o plano de benefícios, falar um pouquinho sobre governança da Fundação, vou falar um pouquinho sobre imigração, e Edmilson vai aprofundar bastante essas questões de imigração e vai tratar hoje, para quem tiver disponibilidade, e amanhã, o dia todo, até umas 3, 4 horas da tarde, ele vai estar aqui para tirar dúvidas e fazer atendimentos individualizados, né? Bem, aqui, muito rapidamente, porque muitos de vocês já devem ter ouvido falar disso, eu não queria ficar repetitivo. Mas, assim, é importante lembrar, porque isso lá na frente vai ser motivo de dúvidas, e até muitas das dúvidas que se tem em relação à FUNPRESP, a gente esclarece até por conta disso. O PL 1992 é o PL que estava criando esse regime de previdência complementar no serviço público. Quando ele começou a tramitar, lá em 2010, o Supremo alertou para isso, e aí os ministros conversaram entre si e chegaram à conclusão de que não era interesse do Poder Judiciário ficar numa mesma fundação que o Poder Executivo, já conhecedor dessas ingerências políticas, né? E isso, assim, é porque a gente agora, assim, nós, servidores e magistrados, membros do Ministério Público, nós estamos muito interessados na questão. A gente acha que ingerência política é uma coisa recente. Ingerência política tem desde sempre em fundos de pensão, desde quando não tinha fundo de pensão, mas quando a gente tinha os IPASes, quando tinha as CAPs, lá atrás. Brasília, por exemplo, quando se construiu Fábrica Nacional de Motores, Companhia Siderúrgica Nacional, foi tudo com dinheiro de fundo de pensão de servidor. Porque a nossa Previdência é estruturada como a gente enxerga na 8.112 e na Constituição, ela vem da 1711, é de 52. Anterior a essa data, o que a gente tinha eram as caixas de aposentadoria e pensão, e depois aqueles institutos, IPASE, IAPB, IAPI, IAPTEC, e, no caso do servidor público, o IPASE. O IPASE, voltando um pouquinho antes, as caixas elas foram utilizadas para poder construir a Fábrica Nacional de Motores, construir a Companhia Siderúrgica Nacional. Já o IPASE já foi usado para construir Brasília, construir Transamazônica, várias empresas, o governo se apropriou, interferia, pegava dinheiro, não devolvia, e aí foi chegando um ponto até que ele pegou, não, vamos acabar com o IPASE, eu vou assumir a aposentadoria do servidor público e passo o resto do dinheiro para cá. Então, assim, ingerência política, a gente já vem desde lá de trás. Quem é mais antigo vai lembrar aqui, na eleição do Collor, um grande financiador da campanha dele foi o Pedro Paulo de Souza, dono da Incol. Ele estava passando dificuldades financeiras por conta daquele confisco que o Collor fez, e aí, para poder ajudar o seu financiador de campanha, o que ele fez? Obrigou a FUNCEF a comprar o Hotel Renascense, aqui em São Paulo, que esse hotel era da Incol, e quem comprou esse hotel foi a FUNCEF. Assim, se fosse um bom negócio, não precisava o Collor pedir. Então, assim, tem gerência política. Na época do governo Fernando Henrique, a gente teve aquele processo, o programa de privatizações. Todo mundo lembra também, aí, quem é mais antigo vai lembrar disso. O governo queria dar competitividade, principalmente na privatização do setor de telecomunicações. E o que ele fez? Obrigou nos consórcios que todos eles, os fundos de pensões públicos, entrassem nos leilões. Então, assim, se fosse um bom negócio, se eles estivessem enxergando isso como um bom negócio, não precisava pedir para entrar, mas o governo obrigou que eles entrassem. Então, assim, isso acontece, isso vem acontecendo ao longo dos anos. E agora, mais recentemente, é esse escândalo Postales, né, que foi aparelhado politicamente. Você não tem muito como fugir disso. Eu tenho dito, assim, com relação a fundo público, o que acontece? A gente tem uma realidade política no país que é muito singular, né? Nós somos um país com muitos partidos políticos, é governo de coalizão, você precisa ter maioria no Congresso, sustentação, e tudo quanto é cargo público é visado. Entra nesse loteamento geral do governo para poder ter sustentação no Congresso. E nessa daí, fundo de pensão, que mexe com muito dinheiro, é sempre muito visado, né? Então, é muito difícil o governo resistir ao aparelhamento dos fundos de pensão vinculados a ele, das estatais, dos bancos públicos, é muito difícil. Então, já conhecedor dessa realidade, foi que o Supremo, lá em 2010, 2011, criou uma comissão, um grupo de trabalho presidido pelo ministro Marco Aurélio, que foi para tratar com o Executivo e com o Legislativo para a gente mexer nesse PL 992, porque lá, como eu tinha dito, tinha essa previsão de termos uma fundação de previdência complementar. E qual era a visão do Judiciário? Bem, com certeza vai ser objeto de barganha política. Outra questão, você compõe conselhos com base na proporcionalidade dos participantes no fundo. Nós, Judiciário e Ministério Público, somos 10% do que é o Executivo. Ou seja, quando muito, a gente ia ter um assento lá num colegiado de 6. Não íamos apitar nada. A gente ia ser passageiro lá, o governo que ia tomar conta de tudo e ia fazer o que ele bem entendesse lá. E foi com esse olhar que o Supremo disse, olha, não queremos. A gente quer que seja permitido que se crie os 3 fundos, porque o Judiciário vai querer criar o seu.
E assim foi alterado o projeto de lei, foi convertido na Lei 12.618, e aí permitindo-se que pudéssemos ter as 3 FUNPRESPs. Né? Mas o governo também, ele entendeu o seguinte, ele já vinha trabalhando com essa possibilidade desde a emenda 20 de 98, a emenda 41 de 2003 já deu mais uma alinhavada nesse regime de como seria o regime de previdência complementar, mas ele efetivamente nunca tinha sido colocado no papel. Nunca tinha saído do papel. E aí o que acontece? O governo já vinha trabalhando, já vinha fazendo levantamentos atuariais, já estava trabalhando em plano de benefícios, estatuto e tudo. E nós não tínhamos nenhuma expertise nisso. Aí o que o governo achou? Isso aqui é só um rompante do judiciário. Eles estão falando, mas na hora que for pegar para valer mesmo, não vão ter condição de criar e vai aderir aqui ao nosso. Então, eles fizeram a lei, permitiram como a gente pediu. O legislativo não tinha interesse, porque ele não tem escala para isso. Né? Para você ter um fundo de pensão minimamente sustentável, especialistas dos setores dizem que você tem que ter no mínimo 5.000 participantes. O Legislativo como um todo, Câmara, Senado e TCU, servidores efetivos, concursados, eles têm pouco mais de 10.000 pessoas, os 3 juntos. E pessoas assim que estão ocupando os cargos lá agora. São lugares muito bem remunerados, a rotatividade é baixíssima, então para você chegar nos 5.000, que são os 10.000 possíveis participantes, ia demorar 30 anos. Então o fundo não se sustentaria. O que eles fizeram? Como a lei facultou, eles criaram o plano de benefícios dele, mas quem administra é a FUNPRESP-ESE. E nós, como a lei dizia, né, se você quiser, pode juntar com os outros. A gente não queria. Né? Baixamos lá o ato, a resolução 496, gestão do ministro Aires Brito, criando a fundação. E, a partir dali, nós detonamos todo esse processo de criação, de fato, né, que aí, trabalhando com estatuto, plano de benefícios, estruturando a fundação, os conselhos, diretoria, para colocar a fundação de pé. Nesse caminho, o Ministério Público, que tinha aderido à FUNPRESP-ESE, porque não tinha nenhuma sinalização de que o Judiciário criaria a sua fundação, porque como o Executivo estava capitaneando o processo, ele fez tudo muito rápido. Quando saiu a lei, eles já baixaram o ato do Executivo, criou a fundação e começou a tocar o barco. Tanto é que eles começaram a funcionar efetivamente em fevereiro de 2013. Nós só começamos em outubro. Então, nesse processo, o Ministério Público aderiu lá, por óbvio, à fundação do Executivo, porque era aquela que tinha sinalização concreta de que ia ser criada de fato. Quando nós, já em outubro de 2012, criamos a nossa fundação, o Ministério Público pediu para sair de lá e vir para a nossa fundação. Para vocês terem uma ideia, o Ministério Público, um órgão importante e tudo, embora não seja um poder, ele tinha lá uma suplência no Conselho Fiscal. Ou seja, no deliberativo, que é quem de fato manda, não passava nem perto. E no fiscal ainda era suplente, nem titular era. Então, assim, não tinha representatividade nenhuma e era o que aconteceria conosco se nós estivéssemos lá. O judiciário, como é maior do que o MP, talvez tivesse um assento no deliberativo e olhe lá. Né? Bem, o funcionamento efetivo se deu com o ingresso do primeiro participante, que por acaso é o Edmilson. Então, como o Ministério Público aderiu, ele passou a fazer parte da equipe que estava criando a fundação e, efetivamente, foi o nosso... Isso. E ele era conselheiro lá conosco. E ela no Executivo, sim, você era o suplente lá do Conselho Fiscal, aí saiu, veio conosco, ficou suplente também lá no deliberativo do nosso e trabalhou nesse processo junto comigo e a equipe toda que cuidou da criação da FUNPRESP. Assim que colocamos o fundo em condição de funcionar, porque funcionamento efetivo não é a criação em si, não é a resolução, é quando o primeiro participante adere ao fundo. E foi ele é o 01 da fundação. Bem, aqui características também muito rapidamente, a nossa fundação é da administração do Supremo Tribunal Federal, é vinculada ao Supremo Tribunal Federal, é a administração indireta do Poder Judiciário, e essa natureza pública que a lei diz que nós temos que ter, ela é dada por algumas características. Né? Se sujeita à Lei 8666, quer dizer, toda contratação que a gente faz tem que ser por licitação ou por dispensa, mas tudo justificado com base na lei. Seleção de pessoal nosso, pessoal quadro administrativo e técnico, é todo ele concursado, embora seletista, mas concursado, e tem que observar o teto remuneratório na remuneração dos seus dirigentes. Diferente dos fundos de estatais ou fundos privados, que não tem limitador de remuneração, o fundo da FUNPRESP não pode pagar salário para ninguém acima do teto remuneratório. Ela é uma entidade fechada, sem fins lucrativos, né, porque só atende servidores do MP e do Poder Judiciário, da União. A diretoria escolhida por processo seletivo, e aqui eu sou uma exceção a isso por uma questão circunstancial. A nossa diretora-presidente, que foi escolhida no primeiro processo seletivo, que eu também participei e fui escolhido na época diretor de administração, saí para reassumir novamente a diretoria-geral do Supremo, fui convidado, não pude recusar, aí tive que renunciar à fundação e voltar ao Supremo Tribunal Federal.
E aí, mais recentemente, a doutora Elaine, que era a nossa presidente, ela se aposentou, ela era empregada do Banco do Brasil, se aposentou lá, e aí pediu para sair. Ela tinha uns projetos de vida, tinha questões familiares para resolver, e pediu para sair. Como estava faltando pouco tempo para poder encerrar o mandato, o Conselho Deliberativo entendeu por bem me colocar lá para esse mandato tampão, mas vamos abrir processo seletivo, agora, possivelmente no próximo mês, para fazer o provimento definitivo do cargo, né? Conselheiros, isso é uma coisa importante também, somente membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público. Nós já tivemos lá, na primeira composição do Conselho, nós tínhamos procuradores, tínhamos promotores de justiça e tínhamos juízes também no Conselho, participando conosco no Conselho. Então, sempre pessoas do quadro dessas duas instituições, né? Então, você evita essa ingerência externa. Aqui, muito rapidamente também, como é a estrutura de governança nossa. Nós temos um conselho deliberativo, que é a instância máxima da fundação, né, é composta por 6 representantes, metade indicado pelos patrocinadores, metade eleita pelos participantes. E a cada 2 anos, mandatos são de 4 anos, a cada 2 anos a gente troca 1/3, 2/3. Então, aí sempre vem... num processo eleitoral, 2 eleitos e 2 indicados, no outro processo eleitoral, 1 eleito e 1 indicado, e assim você vai fazendo alternância. É igual no Senado, aqui no mecanismo do Senado, aqui para você ter continuidade, né? Não perder história, não perder memória, né? E Conselho Fiscal, são 4 representantes, aí 2 eleitos e 2 indicados, e ele fiscaliza as contas da gestão e orienta também, faz recomendações ao Conselho Deliberativo. Tem um comitê de assessoramento técnico do plano de benefícios, que são pessoas indicadas e eleitas pelos participantes. Esse é uma participação sem remuneração. Os conselheiros têm uma remuneração módica, em torno de R$3.000, para poder desempenhar suas atividades. No caso dos comitês, ele é sem remuneração. E tem a diretoria executiva, que são composta por 4 membros, né? Diretor-presidente, eu. Tem o Márcio, que é o diretor de Seguridade, ele é servidor do Ministério Público. Edmilson é o diretor, diretor de Administração. Edmilson, diretor de Seguridade, também do Ministério Público. E o nosso diretor de Investimentos, ele foi recrutado também no processo seletivo nacional, conduzido por empresa, né, que a gente contratou para esse fim, e ele veio do Tesouro Nacional. Embora também tenha experiência bastante de mercado financeiro, já trabalhou em tesouraria de bancos de grande porte e tudo, ele tem bastante conhecimento, né? E temos um comitê de investimento e riscos, também é um órgão composto por pessoas internas da fundação e mais pessoas também eleitas, indicadas também para poder compor esse comitê, que ele assessora, não tem poder decisório, mas ele assessora a diretoria nas questões relativas aos investimentos. Que essa é uma preocupação muito grande, né? Quem está cuidando do meu dinheiro, de que forma que faz? Então, a gente tem vários filtros ali. O Conselho Deliberativo define as grandes políticas e traça as metas e diz aquilo que você pode investir, em que percentual, e cada movimentação financeira que você vai fazer tem que ter um parecer prévio do Comitê de Investimentos, o COINV, e aí a diretoria delibera em cima disso. E quando ela tem uma delegação do Conselho, porque... como a gente já começou a ter uma quantidade de recursos maior, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, quando passa determinado limite de recursos, teria que ter autorização prévia do Conselho. Mas, para dar agilidade para a Fundação, a gente deu essa autorização ao Conselho, eu falo a gente porque eu estava lá, um pouco é vício de origem. A gente deu essa autorização lá ao Conselho, à época, e aí, quando ele extrapola 5% da movimentação dos recursos, ele presta contas do que fez e o Conselho referenda isso. Isso para dar agilidade, porque o Conselho reúne uma vez ordinariamente ao mês, e, eventualmente, uma segunda vez. Quase sempre tem. Geralmente, janeiro e julho aqui não, mas outros meses sempre tem duas sessões ao mês. Uma ordinária e uma extraordinária. Bem, a composição hoje, os membros indicados, é o STF, que preside, né, por óbvio, porque a Fundação é vinculada ao STF, o STF, de acordo com a Lei 12.618, ele dá a última palavra antes da Previc aprovar plano de benefícios e estatuto da Fundação. Toda vez que se quiser alterar, o Supremo tem que falar antes. Então, o Supremo, por ele ter essa primazia, essa atuação preponderante em cima da FUNPRESP, por óbvio, também ele conduz, porque precisa ter uma relação muito intensa, porque tem assuntos que a gente tem que submeter ao STF previamente para poder fazer alteração. E aí, eu estava presidindo o Conselho até o ano passado, aí, pelo fato de ter assumido a diretoria, renunciei, o meu suplente titularizou e está vago o meu cargo, ainda não foi provido. A ministra Carmen não proveu o cargo, até porque está caminhando para o fim do mandato, acho que ela não deve fazê-lo. Vai esperar terminar o mandato e aí colocar uma nova pessoa. O TSE
também titular. Aqui a gente colocou o TSE, porque a pessoa estava lá, mas ele é da Justiça Eleitoral, é do TRE de Minas. Na verdade, é o representante da Justiça Eleitoral. E o suplente é um servidor do MPU. O CJF já é um grande patrocinador, ele ficou com a titularidade de uma suplência. Esses os indicados. Os eleitos, TST, com a suplência do TRT, MPU com suplência do MPF, TJDFT com suplência do STM. Aqui vocês podem ver, está bastante pulverizado. Isso já vem desde quando o ministro Joaquim assumiu a presidência do Supremo, que foi quando, de fato, a gente colocou a fundação de pé. E aí a ideia era o seguinte, como não tínhamos ninguém ainda com participante inscrito, você não tinha como estabelecer quem que teria mais assentos lá. Por óbvio, a Justiça do Trabalho, por representar metade do Judiciário, ela, em tese, teria mais assentos. Mas, até na época, era o ministro Carlos Alberto, ele concordou com essa tese do ministro Joaquim, da gente fazer essa pulverização para garantir que todo mundo tivesse assento, ou no Deliberativo ou no Conselho Fiscal. Acontece que isso funcionou muito bem na primeira, que era todo mundo indicado. Então, cada órgão ganhou, cada ramo da Justiça, mais o MP, ganhou uma titularidade e uma suplência. A partir da segunda composição, nós já tínhamos participantes no plano, e aí tivemos que fazer eleição. Quando você faz eleição, aí vira uma bagunça, né? Que aí mistura tudo, as chapas se misturam e tudo. Aí como é que a gente tem feito a partir daí, e tem dado certo isso também, para a gente garantir uma governança bastante tranquila. Nós esperamos o resultado do processo eleitoral, ver quem ganhou, e aí, dentre aqueles que não ficaram representados, a gente solicita, o Supremo solicita, que indique representante, de modo que a gente mantenha essa pulverização. Isso também ajuda muito na questão da governança, e é uma dúvida que eu vou falar mais à frente também. Conselho Fiscal, hoje a gente tem, presidindo o STJ, com suplência do TSE, e o TJDF com o STM de suplente. E membros indicados tem o STF com o CNJ de suplente e o MPU com o TST de suplente. Né? Aqui tem algumas questões importantes aqui. Mandatos de 4 anos, como eu falei para vocês, alternado, né? A cada 2 anos renova-se 1/3, 2/3. Nós temos aqui a presidência do Conselho Deliberativo, compete sempre aos patrocinadores. Como é um colegiado de número par, você poderia ter, em tese, aí acontece eventualmente, votação empatada. Nessa condição, o presidente tem o voto de Minerva. No Conselho Fiscal, é a mesma coisa, porque também é um colegiado de 4, é um colegiado par, se der o 2-2, quem desempata é o presidente. Mas, nesse caso, quem comanda o Conselho Fiscal são os participantes. Então, você equilibra um pouco a governança, né? Se os patrocinadores comandam o Conselho Deliberativo, é o Conselho Fiscal que pode fazer recomendações ao Conselho Deliberativo e acompanha e cobra as contas da diretoria, ele tem o poder de veto também e tem essa primazia. Né? E, no caso do Conselho Deliberativo, se permite uma recondução, no Conselho Fiscal, não. Bem, aqui só para ter uma ideia da robustez que a nossa entidade já está alcançando nesse pouco mais de 4 anos de vida. Né? Nós saímos aí, que a gente começou a funcionar efetivamente em 14 de outubro de 2013. Nós saímos de 23 mil de patrimônio em dezembro de 2013. 2018, aqui eu devia até ter atualizado, porque a gente já conseguiu fechar a contabilidade de abril, nós já passamos de 200 milhões já de recursos administrados. Né? A rentabilidade nossa, ela está ali real, abatida IPCA, ela vem evoluindo também, está num crescente aí, embora o nosso plano de benefícios e a nossa política de investimentos diz que a gente tem que garantir, no mínimo, IPCA mais 4,5%. Então, a gente tem conseguido isso nos 2 últimos anos. Ali, 2013, 13 aqui não está aparecendo, mas 14 e 15, a gente ficou abaixo da meta, mas, mesmo assim, nós somos destaque no sistema. Por quê? Foi aquele período que começou essa conturbação política, que afetou muito a economia, e os fundos estavam, todo mundo, com muito posições fortes em bolsa. E todos os grandes fundos perderam dinheiro. Assim, deu rentabilidade negativa no período. Como nós estávamos começando, a gente não quis fazer investimento de risco, ficamos em renda fixa, ganhamos menos, mas ficamos no positivo. Mas no quadriênio, se vocês fizerem acumulado ali, nós estamos superior a essa meta dos 4,5%. A gente está conseguindo entregar isso. E estamos numa posição crescente. Né? Número de participantes, já estamos caminhando para 10 mil participantes, né? 9.795, isso números de março, esse a gente conseguiu fechar. Temos 99 patrocinadores, dos quais 98 já têm participante na FUNPRESP. O único que não tem é a escola do MP,
que era um participante que não tinha autonomia administrativa, financeira e orçamentária, passou a ter, agora recentemente. Aí o Supremo admitiu eles como patrocinador, mas como ele está sendo criado agora, está ganhando autonomia agora, ele ainda não tem participante do seu próprio quadro ainda, né? E tocamos a fundação com 30 pessoas, isso considerando 5 estagiários e 2 terceirizados, ou seja, a gente trabalha com 22 pessoas. A fundação tem uma estrutura bastante enxuta, até porque a gente tem um compromisso de contenção do gasto, porque a fundação, como eu falei ali atrás, ela não tem fins lucrativos, e aí, em razão disso, ela não pode gerar lucros, e ela sobrevive, como ela não pode também ter repasse público também, ela sobrevive de uma parcela, de um percentual da contribuição de quem adere, né? E isso foi fixado, de acordo com a lei, podia ser uma taxa de administração sobre o patrimônio de 1% ou uma taxa de carregamento de 1% a 9%. Nós optamos por taxa de carregamento, que dá uma flexibilidade maior, colocamos ela em 7% à época, e só que isso, depois eu vou falar mais à frente também, ela só vale para as contribuições ordinárias. Qualquer contribuição extraordinária, portabilidade que se faça, a taxa é 0. E, quando alcançarmos a sustentabilidade, e já estamos quase lá, inclusive com esse volume de participantes que a gente tem, esse mês de dezembro, por conta de 13º e férias, só essa arrecadação que deu, pagou-se as despesas todas administrativas, com esses 7%, e sobrou dinheiro. Em janeiro já caiu um pouquinho, mas agora em março a gente já quase empatou, faltou acho que R$10 mil para fechar as contas. Então, a partir do momento que a gente conseguir dar essa sustentabilidade, nós vamos começar a derrubar essa taxa, né? Os grandes fundos que têm aí 30, 40, 50 mil pessoas participando, isso é na faixa de 2%, 1,5%. Então, a tendência é que a gente vá também ajustando isso quando a gente tiver essa quantidade de pessoas que garanta a sustentabilidade, porque quanto menos dinheiro eu cobro, mais vai para a conta individual, né? Bem, aqui falando um pouquinho sobre as regras de aposentadoria, Edmilson vai aprofundar essa questão mais à frente. A gente tem hoje, convivendo no serviço público, 3 regras de aposentadoria, né? Para quem ingressou até 2003, que é a regra de paridade, que é que todo mundo aí conhece, né? As pessoas têm muita apego com essa regra. Eu também tinha bastante, também foi duro tomar a decisão de migrar. Mas isso aí, para quem não sabe, é a regra que garantia paridade e integralidade. Você sai com a última remuneração, aquilo que de fato é seu, porque verbas transitórias não, no caso, auxílio creche, auxílio alimentação e função comissionada. Para quem não preencheu o requisito do artigo 93 até 19 de janeiro de 95, você não leva a função. Então, você pode estar exercendo um CJ2, CJ3, CJ4, aposentou, você fica só com o seu cargo efetivo, anuênios que tiver, quintos e AQ. É basicamente o que se leva na sua aposentadoria. E a paridade é toda vez que reajusta o salário do servidor ativo, você tem um reajuste automático também. Nós temos a regra de média remuneratória, que foi introduzida pela emenda 41 de 2003, então ela vigorou de 2004 até outubro de 2013, que é o pessoal que quem entrou nesse período no serviço público se aposenta por média salarial. Eu faço uma média das 80% maiores contribuições da competência julho 94 para frente, e média aritmética simples. E esse valor é o seu provento base. Não pode ser inferior ao salário mínimo, nem superior à remuneração da atividade, mas isso na partida. Saiu ali, como ela tem data base, que corrige pelo mesmo índice, data que corrige os benefícios do INSS, geralmente quem aposenta por essa regra, sai um pouquinho menor a remuneração. Mas com o passar dos anos, como a gente não tem regularidade de reajustes, sempre que tem, todo ano tem reajuste nessa regra. Então, quando nós não temos o ativo, o aposentado que está nessa regra tem, e ele vai galgando posse, aí pode até passar. Ele pode até passar a ganhar mais do que ganhava na atividade, e isso acontece, né? Só que essa regra agora, por conta da PEC 287, ela está sendo suprimida, não vai vigorar mais. Vai valer para quem completou o requisito até vir a reforma da Previdência, né? Como a emenda não deve passar agora, mas é muito provável que o próximo governo faça uma reforma de Previdência, muito provavelmente essa regra vai ser extinta, assim como a regra de paridade, de integralidade e paridade. E temos a regra do teto do RGPS, que não é a regra da FUNPRESP, porque, na verdade, é o seguinte, a FUNPRESP ela é um gatilho. Criou-se a FUNPRESP, todo ente que criou a sua fundação de previdência complementar, ente federativo, estadual, federal, municipal ou distrital, ele está garantido pela Constituição de poder limitar os proventos dos seus servidores ao teto do regime geral de previdência, que hoje é R$ 5.645,80. Então, quem entrou no serviço público a partir dessa data, no caso nosso, 14/10/2013, quem entrou a partir daí já está limitado ao teto. E tem a possibilidade de aderir à FUNPRESP, já que o regime é facultativo, né? Agora, criada a fundação,
ninguém mais entra ganhando acima, assim, ganhando com possibilidade de se aposentar acima do teto. Você vai ganhar mais, mas vai contribuir só sobre os 5.545, que é o teto atual, e vai se aposentar com esse valor ou o teto vigente à época da sua aposentadoria. A lei que criou a FUNPRESP, ela deu um prazo para a gente poder fazer essa opção, que era 24 meses a partir do início do funcionamento da fundação, no nosso caso, outubro de 2013, esse prazo vigorou até outubro de 2015, e foi encerrado. Só que, como essa nova metodologia era muito nova para todo mundo, o que aconteceu? Muito pouca gente migrou. Aí o governo reabriu o prazo, reabriu em julho de 2016, por mais 24 meses. E é esse prazo que a gente tem agora aí para ver quem está enquadrado em regra de média ou em regra de integralidade, verificar se é interessante fazer a opção. Né? Porque esse benefício especial, ele nada mais é do que a compensação daquela contribuição previdenciária que você fez a maior acima do teto. Porque se eu vou me aposentar agora pelo teto do INSS, a lógica era o governo me devolver tudo aquilo que eu paguei, acima do teto. Né? E isso dá muito dinheiro. E por que o governo está fazendo reforma da Previdência uma atrás da outra? Porque o regime não se sustenta, o governo não tem caixa para isso. Se ele não tem caixa para bancar a Previdência, muito menos teria para te devolver a contribuição em excesso de uma vez, para você aportar, quem optasse por aderir, aportar esse dinheiro na Previdência Complementar e fazer compensar o seu caixa lá. Então, o que ele fez? Ele está diferindo isso no tempo. Ele calcula para quem adere, vai te dar um benefício X lá, mas você só vai recebê-lo quando você se aposentar. Mas o valor não fica congelado, ele vai sendo corrigido pelos mesmos índices que corrige o INSS. Então, quando você se aposentar daqui 10, 15 anos, quem aderir vai ter esse benefício calculado no valor de hoje, mas concedido já com as atualizações todas do regime geral. Bem, aqui, falando um pouquinho sobre previdência complementar, embora a gente fez aquela introdução ali falando de Postales, o famigerado Postales, né, que é o fundo dos problemas, é o Postales, mas o que você tem no regime de previdência complementar? Segurança e conveniência, solidez e transparência. Por que a gente fala isso? O regime de previdência complementar no Brasil administra hoje mais de 800 bilhões de patrimônio, paga anualmente mais de 50 bilhões em benefícios e paga rigorosamente em dia. Você não tem denúncia de nenhum fundo que não consegue pagar, que não consegue honrar os seus benefícios. O que a gente tem também é a história do passado, que é aquela situação também um pouco promíscua do Aeros, que era o fundo vinculado à Varig, que ali tinha uma relação um pouco conturbada, que teve problemas de toda a ordem, problemas gerenciais, problemas também com a política econômica do governo, tanto é que eles acionaram o governo federal lá no Supremo e tiveram o ganho de causa. A União teve que assumir esse rombo. Mas é a única fundação que a gente soube que não estava conseguindo honrar com o pagamento de seus benefícios. Você tinha lá os velhinhos lá dos aeroviários, todo mundo fazendo manifestação na porta do Supremo, porque estava aposentado com remuneração do INSS, tendo contribuído uma vida inteira para um fundo privado, que, de fato, teve mesmo problema. Aqui, gestão técnica, né, que como eu disse para vocês, a gente fez processo seletivo para tudo, a nossa governança é toda muito rígida, todos os nossos conselheiros e os nossos dirigentes têm que ser certificados, têm que ter habilitação na Previc, muitos estão fazendo capacitação para poder atuar melhor nessas suas atribuições. Então, a gente tem feito o dever de casa, acho que com muita seriedade, tanto é que nós somos vistos hoje no sistema como a fundação modelo, mais até do que a FUNPRESP-ESE, embora a FUNPRESP-ESE também tenha uma ótima imagem dentro do sistema, mas nós muito mais pelo fato de não termos nenhum tipo de ingerência política. Né? Tem o benefício fiscal, que é um benefício que é dado a todo mundo que adere à Previdência Complementar, seja fechada ou aberta. Inclusive, há uma crítica de que a Previdência aberta tem até mais benefício fiscal do que a Previdência fechada. Edmilson vai abordar esse tema com mais propriedade à frente. Mas você pode abater até 12% da sua renda, você pode abater diretamente no seu imposto de renda. Se você faz adesão ao FUNPRESP, esse desconto já é feito no contra-cheque. Edmilson vai demonstrar isso com mais clareza também. É um investimento de baixo custo, embora agora, nessa largada, nós estamos cobrando essa taxa, como eu disse, de 7%, mas já a partir do próximo ano é bem provável que ela já comece a cair, porque a gente já vai alcançar a sustentabilidade, a gente vai começar a derrubar essa taxa de carregamento.
é uma garantia de renda complementar ou suplementar na aposentadoria. Para quem está limitado ao teto por ter ingressado depois ou por ter migrado, você tem uma complementação. Para quem não migrou, você pode aderir aí só com o seu esforço contributivo, sem a contribuição patronal, e aí você vai suplementar a sua aposentadoria. Tem muita gente que tem feito isso. Não tem segurança para migrar, mas, assim, sendo servidor magistrado, até que não, porque, como é subsídio, é uma realidade um pouco diferente de servidor, porque o servidor perde muitas parcelas remuneratórias. Então, é interessante para aquele que quer evitar um pouco essa sua perda, aderir ao sistema, ter o ganho fiscal e depois, lá na frente, compensar parte dela com esse benefício suplementar da Previdência Complementar. Bem, falando um pouquinho do nosso plano, quando foi concebida a lei, as entidades sindicais queriam que fosse da modalidade benefício definido. Você faria lá simulações, estabeleceria um valor que você deveria pagar para alcançar um benefício que você ia estabelecer. E aí você ia ter uma contribuição adequada a isso. Mas, independentemente do desempenho do fundo, ou se aquelas condições não se confirmassem, o patrocinador tinha que honrar aquilo que foi pactuado. Então, tem muitos planos antigos aí, e alguns estão dando até problemas em relação a isso. Mas o que está sendo feito? Várias entidades que trabalhavam com o plano BD já estão migrando, lançando planos novos na condição de contribuição definida. Porque o que isso quer dizer? Que você contribui, você tem uma expectativa do que você vai ganhar, que pode se confirmar ou não, pode até superar, mas assim, não tem uma garantia do fundo e nem do patrocinador de dizer o seguinte, não, eu pactuei que quando eu for me aposentar, eu quero uma renda que equivale a hoje a R$10.000 e vai ter que ser R$10.000 independentemente do desempenho que o fundo tiver. Não é assim. Na verdade, eu faço uma simulação, faço uma expectativa, acho que vou ganhar R$10.000. Quando chegar lá, se for R$10.000, ótimo, se for 9, vai ser 9, mas se for 12, também vai ser 12. Então, assim, não tem aquele compromisso de garantir aquilo que foi pactuado lá na entrada, porque você não pactua uma renda aqui. Tanto é que a gente até coloca nas simulações que aquilo é uma mera expectativa, porque vai depender de vários fatores. De quanto você vai contribuir, por quanto tempo, que alíquota que você vai escolher, se vai ter contribuição suplementar ou não, e a data que você vai se aposentar, porque isso aqui, eu vou falar um pouquinho, mas Edmilson vai falar sobre isso. Como é que, assim, grosso modo, que é feito o cálculo disso? Nós trabalhamos com tábuas de vida, que aí vai me dizer que uma pessoa que nasceu no ano X, se aposentar aos 65 anos, vai viver mais tantos anos. Vamos supor que seja 20. 20 anos, 240 meses. Com os 13º, mais 20, dá 260. Eu vou pegar seu saldo de conta que você vai ter na data de sua saída, divido por 260, e vou pagando uma parcela dessa mês a mês, até exaurir o saldo de conta. No nosso caso, não é bem assim, por conta dessa característica que o nosso plano tem, ele tem uma parcela mutualista, que é o FCBE, que, na verdade, foi uma forma de chegar em acordo com as entidades sindicais para garantir que você não ficaria tão prejudicado se, eventualmente, não conseguisse alcançar aquilo que você estivesse esperando. E também o fato de que um plano CD puro, o que acontece? Nessa conta que eu fiz aqui, quando você recebesse a última dessas 260 parcelas, acabou o compromisso do fundo com você, zerou o seu saldo de conta, não temos mais nada, missão cumprida. Se você viveu mais, problema seu, né? O CD puro é mais ou menos isso. O que ocorre nesse fundo nosso aqui? Uma parte da contribuição sua e da patronal vai para um fundo coletivo, que é para poder custear a aposentadoria normal, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por morte do participante e a pensão por morte do assistido. O que isso quer dizer? Bem, a aposentadoria normal, você aposentou, tinha uma expectativa de vida, você sobreviveu àquilo que ultrapassou aquela expectativa que era dada, você já estava aposentado, fez tudo certinho, bonitinho, mas aí você sobreviveu além da conta, ali daquilo que estava sendo estimado. Aí o que acontece? Por você ter sido teimoso, ter vivido um pouquinho mais, vai ter um deságio de 30%, você vai ter um benefício pago pelo FCBE, e aí, enquanto você sobreviver, vai ter esse benefício, mesmo tendo exaurido seu saldo de conta. A aposentadoria por invalidez é uma situação também um pouco mais peculiar, porque você entra, tem uma expectativa de quando você vai se aposentar. Se você está pensando em aposentar com 60 anos, você tem 20, você vai trabalhar 40 anos. Mas pode suceder que você aderiu e aí com 30 anos veio uma invalidez, ou por acidente de trabalho, por alguma doença, e você tem um saldo de conta que ficou ali menos de um quarto do que você esperava ter. O que vai acontecer? Você vai ter a sua aposentadoria, mas você vai consumir muito rapidamente seu saldo de conta. E aí, por quê? Ele está baixo. E a aposentadoria nossa, mesmo a por invalidez, se não for por uma doença muito grave, às vezes a pessoa, isso não compromete tanto
aquela expectativa de vida. Você está incapaz para o trabalho, mas você vai ter uma sobrevida ainda longa. Então, só que você parou de trabalhar, parou de contribuir, parou de ter a contribuição do patrocinador. E você vai se aposentar. Aí você vai consumir rapidamente seu saldo de conta. Aí o FCBE também vem em socorro dessa situação. Aí a mesma lógica. Exaurido seu saldo de conta, você passa a receber um benefício de 70% do valor, e aí pago pelo benefício, pelo FCBE, e aí vai também enquanto tiver vida. Né? A pensão por morte do participante, que é a mesma coisa. Aqui difere da questão do assistido, porque quando eu falo participante, é participante ativo. Quer dizer, eu estou em atividade, de repente falece antes daquilo que era o prazo imaginado que ele fosse se aposentar. Naturalmente, o saldo de conta vai estar mais baixo. A pensionista vai consumir esse recurso mais rapidamente. Mesma lógica, acabou o recurso, cai para o FCBE, 70%, e vai até a morte do pensionista, se for cônjuge, ou a maioridade, se for filhos menores. Né? Ou inválido enquanto durar a invalidez. Aí a mesma regra do nosso, que é no regime próprio. A pensão por morte do assistido é a mesma coisa. Pensão, aí no caso, é daquele que já se aposentou. Ele cumpriu o seu ciclo, aposentou, deixou uma pensionista que vai sobreviver além do que o servidor sobreviveria, e aí tinha dinheiro lá, mas não era suficiente, ela vai sobreviver mais, mesma lógica. A FCBE vem e cobre essa diferença. Bem, o participante patrocinado é o nosso participante que ingressou aí a partir de 14 de outubro de 2013, ou aquele que migrou de regime, eu, por exemplo. Então, você pode, nessa condição, ao aderir, escolher uma parcela de contribuição que varia de 0,5% e ela vai de 6,5% a 8,5%. Nessa condição, você tem a paridade com o patrocinador, ou seja, o órgão de origem no qual você trabalha, se você optou por 8,5%, que é o que a gente recomenda, porque você vai aproveitar a máxima contribuição do seu patrocinador também. Então, 8,5% você tem que fazer. E aí, naturalmente, vai se discutir a questão. Eu pago mais, pago a minha parte até os 11% ou até os 12% para garantir todo o benefício fiscal que a lei me dá, aí é a questão de cada um, para avaliar. Mas, na condição de patrocinado, o que a gente recomenda faça a adesão com o máximo. Porque tem muita gente, pelo fato do brasileiro não ter cultura previdenciária, o que se faz? O que ele pensa? Vai naquela lógica imediatista. Se eu posso escolher aqui, se eu pagar 6,5% e não 8,5%, vai sobrar mais dinheiro no líquido para gastar. Né? Aí você gasta hoje, e lá na frente você vai ter menos para você sobreviver. Né? Então, a gente recomenda que todo mundo seja previdente. Né? Previdente, nesse caso aí, previdente e inteligente. Não abra mão do recurso do patrocinador. Quem aderir, a alíquota máxima, porque aí você traz também o máximo que o patrocinador pode pagar. Você pode fazer a contribuição facultativa mensal em folha de pagamento, né, que isso é bastante interessante, porque você já tem o imposto de renda já abatido na fonte imediatamente, porque como é a folha que calcula, como é que é a base de cálculo do imposto de renda? Eu abato a contribuição para a Previdência, os dependentes calculam o imposto de renda. Né? Então, se você já faz a contribuição na fonte, você já vai ter o benefício fiscal também na fonte imediatamente. Ou você pode optar por fazer contribuições esporádicas, ou até combinar as duas coisas. Isso aqui é aquela contribuição que você faz no fim de ano, aí que você recebeu umas férias, um 13º, não viajou, eu vou aportar lá, recebi um atrasadinho, coloco lá também. Esse valor, aí você faz esporádico. Né? Você pode fazer por fora e faz diretamente na FUNPRESP mediante boleto bancário. O FCBE, isso aqui eu já falei, né, mas aqui só vou acrescentar um pouquinho essa questão, tem um aporte extraordinário ali, que é uma situação que, até algumas pessoas questionam isso, ele é a coisa que mais onera, eu não coloquei o valor que ele onera aqui não, mas é a coisa que mais onera esse fundo, essa parcela relativa às mulheres. Por quê? Se você pegar homem e mulher que entrarem no mesmo cargo, com a mesma idade, no mesmo órgão, fizeram a mesma carreira, o que vai acontecer? A mulher aposenta 5 anos mais cedo que o homem. Então, estando no mesmo cargo, se tivesse na paridade, o que aconteceria? Independentemente dela sair com 30 anos, o homem com 35, sairiam com o mesmo salário. Aqui não, como é esforço contributivo, ela sairia com 16% a menos, que esses 5 anos correspondem a 16%. Então, para poder equalizar essa situação, isso é da lei, gente, não foi invenção nossa da FUNPRESP, não, está na lei. O que ela diz? Quando você vai se aposentar, a mulher nessa condição, cumpridos os 30 anos, e ela preencheu o requisito para poder se aposentar, vai se calcular o saldo de conta dela, ver quanto é que dá 16,66 desse dinheiro que ela conseguiu acumular, e vai no FCBE, busca esse dinheiro lá e traz para a conta individual.
porque ela saindo sai com a mesma remuneração do homem. E aí, assim, indistintamente, os homens pagam por isso também. A gente não tem nada com isso, mas a gente paga também. E você ainda vai colaborar para que as mulheres possam se aposentar com salário igual ao seu. É a igualdade de gêneros. Mas assim, isso é da lei. Mas isso deve sofrer alguma alteração, porque por conta dessas emendas de reforma de previdência que está sinalizando, o que vai acontecer? Vai elevar tempo de contribuição, vai elevar a idade para a aposentadoria. Então, isso vai se aproximar bastante. É possível, se isso acontecer, a gente vai ter que mexer nesse cálculo e ele vai diminuir. Ele vai diminuir. Né? Porque parece assim, quando se desenhou a reforma da Previdência, era igualar os gêneros, não ter distinção. Se fizesse essa equalização, essa igualdade de gêneros, isso aqui desapareceria, porque não teria mais razão de ser. Então, isso voltaria para a conta individual. Tá? Na verdade, gente, aqui não é 16% que é tirar de cada um, não. É dentro desse fundo, na hora que você vai calcular, 16% corresponde aos 5 anos a menos. Essa proporção de 5 anos de 35 é 16,66. Então, aí você pega do saldo de conta da mulher, quanto é que deu? Ela juntou 500 mil. Você calcula quanto é que dá 16% de 500 mil. Aí eu estou aqui chutando, dá 80. Você vai lá no FCBE, busca 80 mil, bota na conta dela, para ela poder sair com a renda igual a do homem. Então, é isso que existe hoje, é o mecanismo que está na lei. Tá? E aí tem também alguma questão lá também para deficiente, que tem regra de aposentadoria na Constituição, que é diferenciada, então também para você fazer essas equalizações. E atividades de risco, que no nosso caso não são tão grandes quanto é lá no Executivo. Até por conta disso, o nosso FCBE é bem mais baixo que lá no Executivo, porque aqui a gente tem pouca gente que está enquadrado em atividade de risco e tem aposentadoria especial por isso. Lá no Executivo, você não tem só o de risco, tem aposentadoria especial também na professor, aí tem o pessoal de risco que é de hospital público, você tem muito instituto federal e muita universidade pública, são carreiras gigantescas. Você tem aí o pessoal da área de saúde, tem muito hospital público federal, e tem o pessoal policial federal, policial rodoviário federal, que é atividade de risco. Eles também aposentam mais cedo. Então, todos eles fazem uso de FCBE. No caso do Poder Executivo, é muito alto deles comparativamente ao nosso, porque o nosso são pouquíssimos, é quase que residual isso, nesse conjunto de servidores que a gente tem. Então, o risco nosso é muito baixo. Né? A renda por sobrevivência eu já disse também, eu já falei. Bem, participante vinculado é aquele que pensou e fala assim, não vou migrar, que isso aqui, para mim, acho que não vai dar certo. Não vou arriscar tudo meu lá, não. Assim, eu acho, não, de repente pode até ser que dê, mas eu não quero arriscar. Então, pronto, você fica no seu lá e contribui só individualmente para a FUNPRESP, sem a contrapartida do patrocinador, mas sem migrar de regime. Você vai ficar na regra de média ou na regra de paridade. Né? E aí também você já tem a contribuição, ela começa no 6,5, mas diferentemente da nossa, não vai a 8,5, ela vai até 22, você descontando no contra-cheque. E pode fazer também a facultativa, né? Tanto mensal como esporádica, mesma coisa do outro. Aqui com duas características principais. Primeiro, não tem contrapartida do patrocinador, né? Porque aqui ele não é patrocinado. E tem uma questão importante, não contribui para o FCBE. Então, assim, esse aqui é uma aposentadoria típica, como você faz aí, um desses planos de previdência aberta. E é como eu falei, você vai ter seu saldo de conta, quando você exauriu tudo, seu dinheiro acabou, não tem compromisso mais com você. E você não participa do fundo solidário. Você nem paga para ele, mas também não se beneficia dele também, na condição de vinculado. Tá? Bem, aqui eu vou falar agora um pouquinho sobre dúvidas aí, sobre, assim, algumas questões de FUNPRESP, aquilo que a gente tem mais ouvido aqui. Edmilson, acho que vai até acrescentar mais coisas e vai aprofundar mais sobre isso. Né? Aqui, dúvida número 1. Devo aderir à FUNPRESP-JUDE? Quando a gente fala adesão, não é migração. Então, é quem está limitado ao teto. Quem está limitado ao teto, a gente afirma sem sombra de dúvida. Tem que aderir, sim. Porque, ao não aderir, você está abrindo mão da contribuição previdenciária patronal, porque tem muita gente que fala assim, eu não confio na FUNPRESP. Não sei se esse dinheiro vai rentabilizar aquilo que estão prometendo. Eu vou fazer minhas próprias aplicações, eu vou investir num banco. Mas de cada R$100 que você bota no banco, você só tem 100. De cada R$100 que você bota aqui, descontado da FCBE, taxa de carregamento, você tem 160. Qual é o investimento que você vai fazer? Um colocando 100, o outro 160, você vai conseguir mais com 100. Ninguém consegue. Não tem jeito. Né, com a economia como está hoje, ninguém consegue. Então, assim, a gente recomenda, e matematicamente é fácil provar isso. A gente não tem como, assim, essa pessoa está perdendo dinheiro ao não aderir. Né? Então, aqui não tem jeito. E outra coisa, né,
muito importante, vai estar abrindo mão dessa parcela mutualista do plano, o FCBE, porque você não aderindo também, o que acontece? Você não vai ter esse benefício de longevidade lá, você vai estar limitado ao teto. Então, assim, no teto, você vai ter tudo. Você vai ficar lá, se viveu 100 anos, vai ficar 100 anos ganhando o teto do INSS. Mas tudo aquilo mais que você poderia ganhar, você não tem. Né? E aí você não tem essas coberturas também extraordinárias que a gente tem aqui. Porque se você faz uma contratação lá fora, não, eu não confio na FUNPRESP. Lá fora é CD puro. Então, quando acabou, se você viveu mais, se você aposentou cedo, se você invalidou cedo, morreu cedo, você vai ter um saldo de conta pequeno também. E aí você não tem FCBE para poder compensar esse não aporte que você que estava você expectando ter e não conseguiu chegar lá. Então, isso você não vai ter. Então, aqui não tem dúvida, tem que aderir. Agora aqui, eu devo migrar de regime? Aí essa já muda de figura, né? Porque aí, assim, você está amparado em regra de paridade ou regra de média, e aí cada um tem que pensar muito bem. É aquilo que eu falei, não é porque o Amarildo migrou, até me contaram que o doutor Carlos Eduardo, né, migrou também, me falaram aqui, eu não sei se é verdade, eu vou até conversar com ele, saber se ele migrou mesmo. Mas, assim, as pessoas ficam, nossa, fulano de tal migrou, vou migrar também. Ah, se foi bom para ele, vai ser bom para mim. Não é assim. Né? A gente não pode, primeiro, se deixar influenciar pela opinião alheia e, muito menos, também ter preconceito em relação à tomada de decisão. Você tem que ver isso com muita serenidade e sem preconceito nenhum, gente. Porque a gente fala assim, as pessoas falam muito, que garantia que eu vou ter na FUNPRESP? Quando me perguntam isso, eu falo assim, a mesma que você tem no regime próprio. Nenhuma. Porque as pessoas falam assim, não, eu vou sair da minha segurança aqui e vou aderir ao FUNPRESP. Que segurança, gente? Eu entrei no Supremo em 92. Em 93, veio a emenda constitucional número 3, acabou com a nossa aposentadoria gratuita, porque ela era gratuita, a gente não pagava, a gente pagava pensão e os outros benefícios previdenciários. Aí veio a emenda constitucional 3 e nós passamos a ser responsáveis também por custear nossa aposentadoria. Aí quem é mais antigo vai lembrar, nossa contribuição previdenciária saiu de 6% para 11%, porque a gente passou também a pagar para aposentar. Em 95, depois que o Fernando Henrique entrou, ele praticamente suprimiu todos os direitos que nós tínhamos na Lei 8.112. Né? 95, 96, acabou com o anuênio, com licença-prêmio, com quintos, artigo 92, artigo 93, artigo 250. Tudo quanto era vantagem que você tinha, e mais a licença-prêmio, contagem em dobro também. Perdemos todas essas vantagens. A emenda 20 de 98 veio trazendo requisito de idade também. Idade, tempo no cargo, o tempo passou a ser contributivo, então o tempo ficto não contava mais. Né? Aluno aprendiz, licença prêmio não gozada, tempo rural, nada disso pode ser mais contado. Eu nem discuto o mérito disso, se é bom ou ruim, se era válido ou inválido, mas assim, era um direito e isso acabou. Emenda 41, acabou com a integralidade e paridade, né? E colocou mais requisitos ali ainda. Né? Acabou com paridade nas pensões. Né? Aí veio a emenda 47, que foi a única que ainda veio para mitigar alguma coisa da emenda 41. Mas, assim, tudo que a gente vem de lá para cá é só perda, 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 e só supressão de direitos. Então, a gente fica aqui se apegando com a questão da paridade e integralidade, mas a gente não está olhando para trás. É igual aquela história que muita gente conta aí do sapo. Né? Você bota ele numa água fervendo, ele pula fora. Você bota ele na água fria e liga o fogo lá, ele fica ali até cozinhar, porque ele não percebe o que está acontecendo. É o que está acontecendo com a gente. Vai tirando um pouquinho, você não percebe. Quando você olhar, você não vai ter mais nada. Aí veio agora já essa alteração, já limitando ao teto, então o pessoal mais novo já não tem paridade, integralidade nem média, e agora com a emenda, com a PEC 287, a idade estava indo lá para as alturas, tempo de serviço 40 anos para você sair com a remuneração integral, a pensão já não é mais integral, né? A depender da idade da sua pensionista já cai muito. Com a reforma, ela está fazendo, inclusive, uma outra coisa, se você é casado com um servidor público, você vai ter que fazer opção, porque ele diz o seguinte, quem ganha mais de 2 salários mínimos não pode acumular pensão com remuneração ou provento. Como todo mundo que está no serviço público ganha mais, então você vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra. Né? Se a pensão for melhor, você tem que abrir mão da sua remuneração. Se a remuneração sua for melhor, você não pode ter a pensão. Ou seja, a gente vem aí de 93 para cá, 25 anos, só perda, perda, perda. Então, a gente está perdendo e não está se apercebendo disso. Né? Então, assim, mas isso é uma questão para considerar, porque você tem que ter segurança no que você está fazendo. E eu falo para vocês, pela minha experiência, quando veio aquele prazo original da lei para poder fazer a migração, eu nem cogitei de migrar, nem cogitei. Ali de outubro de 2013 a outubro de 2015, eu nem pensei nisso. Agora, de lá para cá, deu mais uma piorada, já vi o cenário da PEC aí pavoroso, né, da reforma da Previdência. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, né, a MP que aumenta a alíquota de contribuição previdenciária.
o que acontece? Como é que é o mecanismo dela? Você vai pagar, por essa proposta, 14% sobre o que excede o teto do INSS. Ou seja, quem está na FUNPRESP está imune a isso, né? Seja por ter migrado ou por já ter ingressado, já limitado ao teto, que ele só paga os 5.500, né? Ele só paga 11% sobre os 5.500, porque como é que tá na proposta? É 11% até os 5.500, no que excede você paga 14%. Como quem aderiu à FUNPRESP não recebe nada além dos 5.500, porque o BE é outra situação, então você estaria imune a isso também. Então, são coisas para pensar. Agora, para você tomar a decisão, primeira coisa, calcular o benefício especial. Edmilson vai falar mais disso mais à frente, só estou passando mesmo assim, só para ter uma pincelada, que eu acho que essa é a questão principal. Quem está cogitando de migrar, primeira providência, pedir para o órgão calcular o benefício especial. Por quê? O benefício especial, ele é uma conta assim, ela é simples de fazer, mas é trabalhosa, porque ele resgata as remunerações desde julho de 94 para cá. E como a gente recebeu dentro do judiciário muito passivos, tanto servidor quanto magistrado, é bom que você recalcule isso, porque precisa de tempo. O RH precisa resgatar todas as fichas financeiras, fazer um levantamento, e tem que ser um cálculo preciso, porque você tem que ter segurança naquilo que você está fazendo. Porque isso pode ser norteador para você mudar ou não de regra. Por quê? Por conta desse quarto ponto aqui. Esses 3 Is que a gente não pode esquecer. A decisão é sua, pessoal, individual, é irrevogável, é irretratável. Quer dizer, se você tomou a decisão e ela só compete a cada um de vocês, o órgão não pode desfazê-la e nem você pode pedir para que seja, se arrepender de ter migrado. Não tem arrependimento. Eu, depois do dia que eu tomei a decisão, assinei o papel e pronto, esqueci isso. Nem lembro mais que eu era da paridade, que eu não sou mais. Bem, aqui é uma questão também assim que aflige muito as pessoas. Por quê? Nós, servidores públicos, ninguém de nós tinha essa preocupação com a aposentadoria ao ingressar. A coisa muda completamente, assim, muda o paradigma nosso, né? A gente começa agora porque você entrava o seguinte, quando eu for sair, seja com que regra for, eu vou sair com paridade e integralidade. Quando está chegando perto é que você vai se preocupar com isso, procura o RH, confirma a data certinha, vê que benefício que você leva e vamos ser felizes. Era isso. Agora não, a coisa mudou. Você na entrada tem que saber se você vai aderir, quem está entrando agora principalmente, né? Se vai aderir à FUNPRESP ou não, ao aderir com que alíquota ele vai pagar, por quanto tempo, se ele quer botar parcelas extraordinárias, e aí vem uma questão principal que, para mim, não faz muita lógica o momento disso, mas é o que está na lei. Se você vai optar pelo regime progressivo ou regressivo. Porque quando a gente fala lá atrás de benefício fiscal ali, gente, não é que você está tendo um benefício para sempre, ele está diferindo no tempo. Na prática é isso, você deixa de pagar, porque é uma parte da sua remuneração, que é renda tributável, que você vai estar aportando na Previdência. Para incentivar isso, o governo não cobra imposto de renda na hora que você está contribuindo, você está carregando lá os seus benefícios, as suas contribuições. Mas quando isso vira benefício, que você passa a receber, aí a tributação incide. Então, na verdade, é só um diferimento. Esse caso aí é só um diferimento. Então, na data em que você for usufruir benefício, tudo aquilo que você deixou de pagar, você vai voltar a pagar. E aí tem, por conta também de incentivar a previdência complementar, o governo criou uma regra de tributação regressiva, que é para incentivar a permanência, a adesão e a permanência das pessoas no regime de previdência complementar. E ele é uma regra bastante interessante, porque com 10 anos você já chega na alíquota mínima, que são os 10%. Aí, se você aderir ao regime regressivo, isso vai ter tributação igual tem o 13º. Né? Ele fica lá na sua ficha que vem lá para você fazer a declaração de imposto de renda como simplesmente uma informação. É igual ao 13º. Tributou, é tributação exclusiva e definitiva. Você não abate nada sobre ele. Mas a alíquota fica bem menor. Né? Mas as pessoas perguntam assim, sim, mas eu posso aderir à FUNPRESP e a minha expectativa de benefício, por exemplo, deu R$ 1.800. Nem tributado eu seria. Só que tem um detalhe, você não paga na fonte, mas na hora do DAA, quando você vai fazer aquele ajuste anual, você vai somar o teto do INSS, o BE e esse aqui. Então, o que estava isento vai para a alíquota de 27%. Então, você vai pagar e vai pagar muito. Então, assim, tem que ter cuidado com isso. Agora, o que é o problema? Se é uma pessoa nova, está fazendo adesão agora e vai se aposentar daqui a 30 anos, como saber como vai estar a sua vida daqui a 30 anos? Por quê? Na regra aqui, que aparentemente é pior, quando você tem qualquer problema, por exemplo, saúde, você adoeceu, tem uma doença especificada em lei.
A legislação do imposto de renda progressivo, ela dá isenção de imposto de renda total. Então, assim, como é que você vai saber disso? E aí também, essa opção, ela é também irretratável. Aí, falou, gente, isso é uma coisa de doido, né? Se eu estou fazendo, como é que eu vou fazer uma opção hoje para uma coisa que vai surtir efeito daqui 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, se eu não sei como é que vai estar a minha situação? A gente tem brigado no sistema e está sendo levado esse pleito para que esse prazo ele inverta. Ao invés de ser o último dia útil do mês seguinte à sua inscrição, ser o primeiro dia útil do mês anterior à da sua saída. Porque aí sim você vai saber, porque se o efeito é só quando você sair, é quando a sua contribuição virar benefício, por que eu tenho que decidir antes? Né? Assim, qual é o sentido disso? Mas a legislação hoje é assim. Né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que mudar, mas assim, as pessoas olham isso aqui e maciçamente, mais de 80% têm optado pelo regime regressivo. Eu também optei pelo regime regressivo. Né? Mas, assim, acaba sendo uma loteria, né? Porque você não sabe o que vai acontecer com você. Né? De repente, eu posso estar doente lá, eu vou estar isento no BR, vou estar isento no teto do INSS e vou estar pagando 10% aqui. Porque aqui tributa, aqui não tem abatimento nenhum. Bem, se eu aderir, vou me aposentar pelo regime geral de previdência social, e disso aqui deriva outra pergunta também. Todo mundo fica preocupado se aderir à previdência complementar, se tiver, por exemplo, um afastamento, por doença, se ele vai estar limitado ao teto do INSS no afastamento, como ocorre lá no INSS. Na verdade, gente, aqui você não está migrando para o regime geral de previdência. Ele só é um balizador de proventos. Você vai estar continua vinculado ao seu órgão de origem. Aqui, no caso, quem daqui optar vai ter, quando rodar a folha de pagamento, você vai estar lá. Eu sou do Supremo, eu vou estar na folha, só que recebendo o teto do INSS. Ah, mas e se eu cair doente? É 16º dia. É INSS? Não. Mesma coisa, como é hoje. Não muda nada. Não muda nada. Essa é uma dúvida que se tem desde o começo disso aqui. Ah, se está igualando com o INSS, então vai ter esse limitador se eu tiver um afastamento por doença. Não tem. Você não está aderindo ao regime geral de previdência social. Você está aderindo ao novo regime previdenciário, cujo benefício é o mesmo do regime geral. Então, você não está migrando para o regime geral. Tá? A taxa de carregamento é muito alta. Quando ela vai ser reduzida? Eu já falei um pouco disso aqui. Né? Como a fundação é uma entidade sem fins lucrativos, ela não visa lucro, ela vai ter que ajustar o seu PGA, que é o Plano de Gestão Administrativa, a esses recursos que entram. Então, quanto mais gente entrar, mais eu alcanço, mais rápido eu alcanço o ponto de equilíbrio. A partir dali, eu tenho que fazer a devolução disso. Eu tenho que ir recalibrando essa taxa de carregamento, de modo que eu não fique gerando superávites no PGA. Ele não pode gerar superávites. Assim, eu posso ter circunstancialmente, ao final de um ano ou outro passando. Mas, se isso ficar uma coisa consistente, eu tenho que já recalibrar, levar ao Conselho, para o Conselho aprovar a redução da taxa de carregamento para ela se adequar às minhas despesas. Não é porque sobrou dinheiro que agora eu posso gastar mais. Não é isso, porque a Fundação tem um compromisso com a economicidade, com a eficiência, porque todo recurso que ela gasta, além da conta, se ela for perdulária, ela está tirando recurso de vocês, de quem aderir e de mim. Assim, de todos que são participantes, porque, para se manter, é uma parte da nossa contribuição que mantém a Fundação, que mantém a estrutura dela. Então, é um compromisso permanente da Fundação ser parcimoniosa com relação ao gasto. Então, a lógica a partir agora desse ano que vem, ou até desse ano, a depender aí do número de adesões, a gente já pode começar a trabalhar nisso, mas ano que vem, acho que certamente a gente já vai trabalhar nessa redução e ela vai cair até chegar num patamar bastante razoável, porque o nosso potencial hoje, gente, Ministério Público, Poder Judiciário, Magistratura e membros do Ministério Público somados, a gente tem um potencial para daqui 30 anos termos 120 mil participantes. Ou seja, a gente vai ter condição, talvez, de se manter daqui 30 anos com uma taxa de menos de 1%. Vai manter a estrutura da Fundação. Até porque a gente começou o nosso trabalho lá com essa estrutura bastante enxuta, e para que ela pudesse funcionar e ter efetividade e ter eficiência, nós informatizamos quase todos os processos. Então, hoje é tudo manualizado, informatizado, você tem processos de trabalho todos muito bem definidos, e a gente comenta entre nós lá que, mesmo a Fundação administrando o plano de benefício de 30 mil, 40 mil pessoas, nós não vamos ter uma estrutura com mais de 50 pessoas. Não vai ser necessário. A gente tem fundações que têm 200 pessoas, 300, 500 pessoas trabalhando, essas mais antigas. A gente não precisa disso, não precisa.
A gente já nasceu nesse cenário, nessa era tecnológica, e a gente tem usado todas as ferramentas que a tecnologia nos propicia. E isso traz economicidade, porque pessoal é custo. Então, a gente tem agido também com parcimônia nisso. Até o provimento dos cargos do concurso tem sido feito com bastante parcimônia e cuidado, para a gente não onerar demais a fundação. É claro que ela crescendo, eu preciso ter uma estrutura melhor para poder atender melhor o participante, mas não necessariamente vai ser uma estrutura gigantesca, pesada, paquidérmica e que vai consumir recursos demais. Aqui também, esse lembrete do item 4 é muito importante. Embora tenha essa taxa que aparentemente é alta, mas toda contribuição facultativa que eu faça, ela está zerada de taxa de carregamento. E quem adere à FUNPRESP, tendo um plano fora, um VGBL, um PGBL em banco, você faz a portabilidade para cá, não paga nada. Porque aí é uma contribuição extraordinária, o Conselho já decidiu que tá zerado. Isso desde 2014, salvo engano, já tem essa deliberação do Conselho, a gente não cobra nada. Aqui tem muito a ver com aquele slide inicial. A FUNPRESP pode sofrer ingerência política? Eu já acho que não, até por conta desse histórico, porque ela já nasceu do desejo do Poder Judiciário de ficar imune a esse tipo de ingerência dentro da fundação. E até por conta disso, a gente já está criando uma tradição muito forte da não ingerência, e uma fundação que nasce assim, num cenário onde você está vendo sendo expostas aí muitas fundações que sofreram ingerência política, eu acho que você se vacina cada vez mais, você vai criar uma cultura muito forte da não ingerência. Tem aquela questão inteligente do começo também, de você pulverizar a representação dos patrocinadores. Por quê? Como o órgão máximo é o Conselho Deliberativo, e os patrocinadores indicam metade do colegiado, e tem o voto de Minerva em caso de empate, você poderia aparelhar a fundação ou direcionar as coisas através do CD. Mas, para isso se dar, como hoje ela é pulverizada, quem são os 3 representantes hoje indicados? É um indicado pelo Supremo Tribunal Federal, um pelo TSE, outro pela Justiça Federal. Ou seja, a gente está falando de hoje, você querer fazer alguma coisa irregular, teria que juntar a ministra Carmen, ministro Fux e a ministra Laurita para poder sentar e manipular o Conselho, trocar, botar quem eles quisessem lá. Quer dizer, é muito difícil fazer isso. É muito mais fácil no Executivo, porque a gestão é centralizada. Quer dizer, se tem alguém atrapalhando, o nego mexe os pauzinhos, tira um fulaninho ali, quem manda é o Executivo, todo mundo é indicado pelo Executivo, então você manobra com facilidade. Aqui, impossível. E eu posso dizer para vocês, desde quando a gente começou a trabalhar nesse processo, lá do PL ainda, a única manifestação do Supremo que teve em relação a isso foi o desejo de criar o GT para poder discutir com o governo e o Congresso Nacional a criação das 3 fundações. Foi só. Fora disso, não tem nenhuma ingerência, é zero. Supremo, qualquer tribunal superior, ninguém nunca interferiu. Quando a gente pede indicação de conselheiros, geralmente se indica a gente do RH, de contabilidade e finanças, de gestão de pessoas, servidores técnicos que trabalham na área, que tenha conhecimento. É isso que os órgãos têm feito. Não tem nenhum aparelhamento, os servidores estão vindo, todo mundo servidor de carreira, como a gente tem dito ali, e essa é uma exigência do nosso estatuto também. Então, você não tem pessoas estranhas ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público fazendo parte. Então, isso dá uma garantia muito grande. E aqui tem uma questão que, mesmo essas escolhas, para os conselhos e para o deliberativo em especial, que é a instância máxima, quem nomeia é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, se você nomeia alguém aqui também que tem essa intenção, você já vai estar também ficando comprometido de alguma maneira. E desde lá ao começo, quando nós fomos fazer essa nomeação da primeira composição, o ministro Joaquim Barbosa fez questão que a gente observasse aquela resolução 56 do CNJ, que fala daquelas certidões negativas todas que você tem que ter para você assumir cargos na fundação. Como tem no Poder Judiciário, ele levou isso para a fundação também. É uma regra salutar para você evitar que seja nomeado gente que não tenha competência técnica ou tenha algum problema de ordem legal. Então, esse processo acaba ficando bastante transparente, que a pessoa tem que apresentar certidões. Se ele tiver qualquer comprometimento, ele já está vedado logo na entrada. Quem fiscaliza a FUNPESP-JUDE? A gente aqui, só o que não falta é fiscal, gente. Internamente, nós temos o Conselho Fiscal, que, como eu disse, é uma das nossas instâncias de governança. Ele fiscaliza diretamente a diretoria executiva. A assessoria de controle interno, que é um órgão que presta assessoria à diretoria nos atos de gestão, mas também funciona como
também um órgão fiscalizador. E a auditoria interna, essa para dar mais, como é que eu diria aqui, agora me fugiu a palavra, isenção para essa avaliação, porque se o conselho tem alguma dúvida e se socorre do controle interno, ele podia ficar na dúvida dizendo o seguinte: espera aí, o controle interno é subordinado à gestão da administração. Será que ele vai me falar tudo? Ou de repente, pode estar escondendo alguma coisa, até porque quem escolhe o controle interno é a diretoria. Então, a legislação prevê que eu tenha uma auditoria vinculada ao Conselho Deliberativo, que ela vai ter independência em relação à administração, não está subordinada, hierarquicamente não está subordinada, mas como isso também é custo, a gente estava nessa busca do ponto de equilíbrio, a gente optou por retardar essa criação. Então, a previsão é que no ano que vem a gente já faça o provimento desse cargo e aí vamos ter auditoria interna. Externamente, a gente tem a Previc, que é a superintendência que fiscaliza os fundos de pensão. Temos o STF, que tem por lei, isso está na Lei 12.618, que ele tem o dever de fiscalizar. Como a nossa fundação é uma fundação multipatrocinada, com 99 patrocinadores, aí todos eles têm o dever de fiscalizar. Como é que você imaginou a fundação com 20 e poucas pessoas, todo dia alguém batendo na porta e dizendo: olha, a lei faculta que eu possa fiscalizar, eu estou vindo aqui para poder fiscalizar a fundação. Você não ia fazer outra coisa a não ser atender auditor. Então, como é que isso é feito hoje? Supremo e Ministério Público, anualmente, capitaneiam o processo e aí convida outros patrocinadores, sempre é um ramo diferente do Ministério Público e do Poder Judiciário, faz a auditoria em nome de todos e depois que ela é finalizada, ela é remetida com as respostas da diretoria ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público, que repassa para todos os seus patrocinadores, a eles vinculados, né? A todos do Poder Judiciário, a todos do Ministério Público. Por quê? O TCU também cobra dos órgãos. Vocês fizeram auditoria, aí ele vai, olha, eu não fiz, mas foi feito um pool, esse ano não participei, mas está aqui, foi feito sim. Então, é feito isso anualmente. E tem uma auditoria independente, que nós, por lei, também somos obrigados a contratar, a gente contrata isso, a gente credencia empresas de auditoria e elas nos auditam anualmente para levar isso e leva esse resultado ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal. É uma entidade externa que é contratada, é paga para isso e anualmente, até para poder evitar também comprometimento e vício ou qualquer tipo de coisa conluio com diretoria, todo ano é trocada a empresa. A gente faz sempre um sorteio entre aquelas que foram credenciadas, o Conselho Deliberativo sorteia uma delas e ela faz a do ano. No ano seguinte é outra empresa. Nunca repete. O que a legislação fala é o seguinte: eu posso ter uma mesma empresa auditando, mas da equipe de auditores, eu tenho que trocar um todo ano, tem lá um período que ele fala para trocar. Nós optamos por uma medida um pouco mais radical, troca a empresa. Então, assim, quem fez esse ano que vem não faz. Então, sempre é uma empresa diferente, para não criar nenhum tipo de vínculo com a diretoria, né, com a fundação, e aí o conselho, tanto fiscal quanto deliberativo, vai ter certeza que o trabalho foi bem feito, né? Como a FUNPRESP vai se blindar de prática de irregularidades e de eventuais prejuízos? Aqui tem uma outra questão de fiscalização também, que é um aprofundamento e um aprimoramento dessa regra da Previc. A Previc nos fiscaliza, por isso é obrigação legal. Só que, agora, recentemente, até por conta do que aconteceu com o Fundo Postales, o que ela fez? Ela pinçou as 17 fundações mais relevantes para o sistema, e essas entidades são fiscalizadas sistematicamente, permanentemente fiscalizadas. Nós, embora não sejamos, acho que não estamos entre as 17 maiores, mesmo com 10 mil participantes, mas pelo potencial de crescimento, nós somos enquadrados lá, junto com a FUNPRESP-IESE e com a SP Previcon, que são as três que nasceram praticamente juntas, mas a FUNPRESP-IESE já está com quase 60 mil participantes. E a SP Previcon, eu não sei o número, mas é um número bem maior que o nosso, até pelo tamanho do estado de São Paulo. Então, essas três entidades estão junto a esse grupo lá, com Petros, com o próprio Postales, com Refer, da Rede Ferroviária Federal, Sistel, Previ, FUNCEF, eles estão todos lá, né? Centros do Bacen. Então, essas entidades estão permanentemente sendo fiscalizadas. Isso muito antes de denegrir ou levantar qualquer suspeita sobre a fundação. Quando nós tivemos a notícia, eu estava ainda no Conselho Deliberativo. E eu falei, gente, para nós que fazemos tudo com bastante tranquilidade, muita transparência e com muita correção, eu acho que para nós isso é um selo de qualidade do serviço que a gente presta. Nós não temos nenhum medo dessa fiscalização, eles até começaram agora, em março, eles já se apresentaram, já estão acompanhando reunião dos nossos conselhos, já estão tendo acesso a toda a documentação da fundação, inclusive
eles fizeram uma reunião prévia comigo e com a nossa secretária de controle interno, a nossa assessora, e eles comentando o seguinte, que eles não tiveram nenhuma dificuldade para achar nada lá. O que eles não encontraram é porque não estavam olhando no lugar certo. Assim, eles falaram assim, olha, de toda entidade que a gente já fiscalizou por aí, vocês são a mais transparente. É a que mais publiciza seus documentos e atos de gestão. Está tudo na página. É assim, aquilo que não está aberto para toda pessoa do público, em geral, para aquele que é participante, ele tem acesso a tudo. Então, assim, a gente tem um grau muito elevado de transparência. Né? E a gente considera que isso é um aperfeiçoamento da fiscalização, até porque, com esse acompanhamento permanente e sistemático, se por algum motivo a gente cometeu algum deslize, fez alguma interpretação errada de legislação ou está tomando alguma providência errada, a Previc vai agir imediatamente. Então, assim, é aquilo que eu falo, gente, não adianta nada uma situação igual a essa do Postales, que deram um prejuízo de mais de 1 bilhão, patrocinador e participantes vão ter que fazer contribuição extraordinária para poder equilibrar o fundo. Aí você fala assim, não, mas está todo mundo punido, afastado, com multa. Para o participante, o que adianta isso? Assim, isso não é consolo. Você saber o seguinte, o cara está sendo punido, beleza, está banido do sistema, não vai poder atuar mais. Mas meu dinheiro foi embora. Então, agir nessa hora, aí, dessa forma, pode até, assim, para o sistema como um todo é bom, é salutar. Essa pessoa não volta mais para o sistema. Mas, para aquele participante do fundo em particular, já causou prejuízo. Então, essa fiscalização sistemática, eu acho que ela é benéfica, porque evita que você cometa erros, equívocos, né, erros de gestão, ou até má-fé mesmo, de alguma maneira, e a Previc pegando isso antes, você vai evitar o prejuízo. Né? Bem, e se eu mudar de vínculo efetivo? Aqui, se for para outro patrocinador de MP ou judiciário, porque é muito comum pessoas do judiciário, servidor, fica um tempo aqui, vai fazendo um concurso, quer virar procurador. Ou então, ao contrário, é servidor de lá, ou mesmo daqui, e faz concurso para a magistratura. Vai mudar alguma coisa? Não, se você ficar no âmbito desses patrocinadores, Poder Judiciário e MP, não muda nada. Basicamente, você vai ficar com a sua inscrição a mesma, só vai mudar a vinculação daquele que vai recolher contribuição. Né? E se eu sair do Poder Judiciário ou do MP? Isso Edmilson vai explorar mais aí com vocês, mas eu estou passando muito rapidamente isso aqui. Se você mantiver a condição de participante, você pode ficar com um benefício proporcional diferido, que é o quê? Você tinha lá os seus aportes lá na fundação, sei lá, juntou lá 200, 300 mil reais. Aí você não quer sacar aquilo, mas também não quer contribuir mais. Você deixa o dinheiro rentabilizando lá, quando você se aposentar, aquilo vai gerar um benefício para você. Se você tinha uma expectativa de juntar 600 mil, juntou 300, você vai ter um benefício que é metade, mas você vai ter um benefício lá. A outra coisa é você virar autopatrocinado. Você pode continuar, mesmo tendo rompido o vínculo com o patrocinador, porque esse caminho de saída, assim, você rompeu o vínculo com a FUNPRESP, você fica no plano. Agora, se você rompeu o vínculo com o patrocinador e quer entrar na FUNPRESP, aí não pode, porque para você entrar tem que ter vínculo com o patrocinador. Mas, se você rompeu o vínculo, você tem a opção de ficar. Tá? E aí, contribuindo também para ter o benefício lá na frente. E se você perder a condição de participante, não quero mais ser participante, o que eu vou fazer? Eu posso resgatar o dinheiro, ou então portar para uma outra entidade, ou pública, ou privada, aberta ou fechada, né? Eu posso portar os recursos para lá. Hoje, a gente está com a regra de carência de 3 anos para fazer essa opção. Mas isso a gente fez copiando a regra do Executivo, que fez assim, e muitos dos fundos públicos trabalhavam com esse limitador. A maioria já está reduzindo isso também. Nós, inclusive, já fizemos uma proposta, está lá no Supremo, aguardando sessão administrativa para poder aprovar. Nós estamos baixando isso para 6 meses. Porque aí aquele servidor que já entrou, mas que está na expectativa de ser chamado num outro concurso que ele já fez, ou que não está querendo fincar raiz no Poder Judiciário ou no MP, ele não está impedido de participar, porque esses 6 meses que ele acha que ele vai sair dentro desses 6 meses, são 6 meses de contribuição dele e do patrocinador que ele está deixando de ter. Né? Então, se por acaso ele conseguir passar em outro concurso, ele leva esse recurso. Né? Pode fazer o que ele quiser, resgatar, portar, pode fazer qualquer coisa. Né? E se eu quiser cancelar a inscrição? Ela pode ser cancelada a qualquer tempo. Né? Pode cancelar a qualquer tempo, assim como nós também, os mais antigos, aí, podemos optar por aderir à FUNPRESP a qualquer tempo. O problema é o benefício especial. Né? Para ter o benefício especial, só até 28 de julho. Né? E agora, para você ter acesso àqueles institutos, só com rompimento de vínculo. Então, assim, eu cancelo o plano e quero resgatar. Não resgata.
porque você está vinculado ao patrocinador. O dinheiro fica lá, vai sofrer as carências todas, depois é que você pode sacar, mas não pode ser imediatamente. A gente está colocando também, aqui também está havendo essa alteração do nosso regulamento para permitir que você possa exercer os institutos com 6 meses e não 3 anos. Né? Isso. Assim, hoje é 3 anos, mas está sendo baixado para 6 meses. Então, assim, se a pessoa desistiu, não quero mais. Assim, quero cancelar a FUNPRESP, mas está ainda no órgão, né? É servidor, é magistrado, mas não quero mais a FUNPRESP. Você sai, aí daqui a 6 meses, quando o STF aprovar, você pode exercer qualquer instituto, resgatar, aportar, fazer qualquer coisa. Se você não precisa esperar 3 anos. Aí falar um pouquinho agora sobre migração. Aqui eu já falei de quase tudo, né, que a gente vai falando e vai intercalando as coisas aqui, mas é isso, a gente tem que considerar essa incerteza que tem no regime próprio, né, que ao longo dos anos ele só vem perdendo direitos sucessivamente. Né, tem essa questão aí que eu também falei, que é a acumulação de benefícios, aposentadoria e pensão para quem o cônjuge também seja servidor público. Né. Nesse caso também, você tem que fazer a opção. Né, e aí, nesse caso, é interessante pensar. Foi uma das coisas que eu considerei, porque a minha esposa ela é servidora pública também, e já se aposentou agora, recentemente. Então, ao aderir à FUNPRESP, eu vou ter uma parte do meu provento que vai estar imune a essa discussão de opção. Porque se ela optar pelo dela, ela recebe o dela e aquilo que eu tenho na FUNPRESP. Se ela optar pelo meu, seria como se eu estivesse optando pelo meu genericamente. Eu estaria pegando o meu e mais o da FUNPRESP. Então, ela ganha mais uma opção, né, no caso de eu falecer primeiro. Tem uma questão aqui importante que também eu considerei, que é o congelamento dos quintos. Então, quem tem parcela incorporada tem que levar isso em consideração. Por quê? O quinto foi transformado em VPNI, vantagem pessoal nominalmente identificada. O que isso significa? Que ele só vai fazer jus aos índices gerais de reajuste. O último reajuste geral que a gente teve foi em janeiro de 2003, 1%. Então, tem 15 anos que os quintos não sobem. Então, assim, você vai perdendo valor nele, e qual é a expectativa de voltar a ter database? Nenhuma. A gente vai ter plano de carreira de tempos em tempos, e agora com essa PEC do controle do teto dos gastos, vai demorar mais ainda. E quando tiver, vai ser reajuste módico, que não vai nem compensar a perda que você vai ter nos quintos também. Então, eu levei isso em consideração pelo fato de eu ser servidor antigo, ter ocupado cargo comissionado e ter quinto incorporado. Então, assim, isso foi uma das coisas que me motivaram também a migrar. E aí tem algumas parcelas aqui que você não mais incorpora os proventos, os cargos comissionados e as FCs. Né? Ali no caso o CJ, eu botei CC porque no Ministério Público é cargo em comissão e não CJ, como é o nosso. Né? Então, isso aqui, como você não mais os incorpora, é interessante porque você adere aqui, você começa a contribuir sobre elas. Muito embora quem está na regra de média pode optar por contribuir sobre FC, também CJ, para poder melhorar sua média salarial. Mas aquele que está na paridade, se você optar por pagar, não vai ter efeito nenhum se você não tiver o requisito até janeiro de 95. Então, não faz muita diferença. Agora, você migrando, mesmo quem está na paridade, pode contribuir sobre essas parcelas e passar a ganhar um pouquinho mais. Né? Aqui, aquela coisa importante, cuidado, considerar o benefício especial. Né? E aí o tempo, a quantidade de recursos que você vai acumular na FUNPRESP. Por quê? Se você tiver muito tempo de serviço, aquilo que eu falei no começo também, muito tempo de serviço, mas parte considerável dele, sendo na iniciativa privada, na aposentadoria com paridade, esse tempo conta. Na aposentadoria aqui pela FUNPRESP, você aderindo ao BE, para cálculo do BE, esse tempo não entra, porque o benefício especial é sobre aquele período que você contribuiu além do teto do INSS. Vinculado ao regime geral, ainda que você ganhasse acima do teto, você só pagava a Previdência desde sempre só sobre o teto. Então, não tem o que devolver. Então, esse tempo não é considerado. Porque como é que é feita essa conta? Eu faço uma média salarial e depois, quando eu chego nessa média, eu pondero ela em relação ao tempo já cumprido no regime próprio e o tempo necessário para poder aposentar. Então, se o meu tempo para poder aposentar tem muito tempo de iniciativa privada, ele vai sair desse número, dessa fração. E no que ele sai, a fração diminui muito, porque o dado para você aposentar para o homem é 455 meses, que são os 35 anos, mais os 35 13º que ele faz a conta ali. E no caso da mulher, são os 13 meses vezes os 30 anos, é 390. Mas o número ali de cima vai levar em consideração o tempo cumprido, e tempo cumprido no regime próprio.
Então, assim, quem é muito antigo, mas é muito antigo, com muito tempo de iniciativa privada, pode não valer a pena, porque você vai perder ali e, por já ter mais idade, você não vai ter tempo para poder compensar isso na FUNPRESP, porque lá você precisa de tempo para poder acumular também. Então, se você já está com a idade mais avançada, não dá. Aí tem a questão do benefício fiscal, né, que é aquele que eu falei também, o regime de tributação. Ele também é uma coisa interessante, porque você pode, às vezes, você pode até perder no seu salário líquido. O Edmilson ele vai mostrar essa conta aqui. Às vezes você diminui um pouco o teu salário líquido, mas como você adere à FUNPRESP, opta pelo regime de tributação regressivo, você vai pagar menos imposto de renda, às vezes o seu líquido fica maior. Você fica com um bruto menor, mas com um líquido maior por conta da forma de tributação. Então, isso pode acontecer também. É muito interessante olhar, ele vai mostrar isso. Bem, aumento, eu já estou quase acabando aqui, gente. Aumento da contribuição para o PSS. Isso também tem que ser considerado, porque quem adere à FUNPRESP, ele está imune a esse excesso de tributação. O governo tentou aí os 14%, se não caducou, está quase caducando a MP, mas a gente viu aqui, São Paulo, Dória tentou levar para 19%. Tem um estudo do Banco Mundial que diz o seguinte, para equilibrar as contas públicas, a contribuição tinha que ser de 20%. Eu já ouvi de um figurão lá do Executivo dizendo o seguinte, que o governo estava com a ideia de levar para 14% e, se não fosse suficiente, ele ia subir para 18%. Então, assim, tem essa possibilidade. Mas a gente já tem aquele precedente lá de trás, da 9783, acho que foi, que o Fernando Henrique tentou elevar, fazendo uma contribuição progressiva, o Supremo disse que era confisco. Eu não sei agora se, num cenário desse, se isso acontecer de novo, com esse rombo fiscal que a gente está, se o Supremo teria o mesmo entendimento. Então, quando você adere, você fica imune a isso, porque ele está tributando com esse excesso de percentual aquilo que está extrapolando o teto do regime geral. Então, quando você adere, você vai para o regime geral, assim, em relação ao seu balizador de proventos, então você não estaria, você estaria imune a esse excesso tributário, né? Aqui, essa questão do reajuste dos proventos é um outro problema sério. Por quê? Quando você opta pela FUNPRESP, você adere ao novo regime, o teto do INSS reajusta todo ano pelo INPC. O benefício especial está dito na lei que vai seguir o mesmo índice do INSS. E aquilo que você coloca na FUNPRESP vai ser rentabilizado todo ano. Então, assim, você passa a ter reajuste nas 3 parcelas que você vai receber. Né? Então, isso é uma coisa a considerar também, porque quem é servidor, a gente está tendo o plano de carreira aí, que vai ter mais 2 parcelinhas esse ano, e tem uma parcela grande agora em janeiro desse ano que vem. Depois, qual que é a expectativa de reajuste? Gente, eu acho que nenhuma, né? Porque com a PEC do teto dos gastos vigorando por 20 anos, e a gente limitado ao crescimento do nosso orçamento ao IPCA, que garantia que a gente vai ter de ter aumento aí para frente. Até porque a grande despesa dos nossos orçamentos do Poder Judiciário é pessoal e encargos. Você gasta aí uns 80% em média do nosso orçamento com pessoal. Então, custeio e investimento ficam uns 20%. Você não tem nem de onde tirar, assim, não, eu vou diminuir contratos, eu vou diminuir algumas coisas aqui, diminuir a água, a luz, o ar-condicionado, passagem, reforma da minha frota de veículo e tudo mais, servente de limpeza, eu vou cortar. Gente, isso não dá nada, porque assim, como a gente gasta maciçamente com o pessoal, iria sacrificar muito órgão e não ia dar nada para o servidor. Então, a gente está com uma margem bastante apertada aí para poder conceder reajuste no futuro. Então, assim, a gente não tem expectativa de ter reajuste, não. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A questão do BE, eu já falei, aí eu pulei ali o 10, incertezas da Previdência Complementar. Isso aqui é aquilo também, gente. Assim, embora eu estou falando aqui que tem muita coisa ruim lá, a gente não pode garantir que tudo vai dar certo aqui também, que aqui vai ser um mar de rosas. O que a gente pode garantir é o quê? Regras de governanças bastante rígidas, vai ser trabalhado com bastante seriedade, o Supremo e todos os tribunais fiscalizam o que é feito lá, a Previc fiscaliza muito mais. Se eu fizer tudo isso, mas fizer escolhas ruins de investimento, eu posso não te entregar lá na frente aquilo que a gente estava esperando entregar. Isso pode acontecer? Pode. Mesmo a Fundação tendo regras de governança muito adequadas e seguras, bastante rígidas, todos os órgãos sendo bastante diligentes na fiscalização, ninguém cometendo nenhuma irregularidade lá, e você não conseguir entregar. Isso é possível? É possível acontecer. A gente está numa rota, mas assim, a nossa trajetória ainda é muito, muito pequena. 4 anos é muito pouco para você dizer que vai dar certo. A gente tem vários casos aí de bastante sucesso. A Centros é uma grande fundação, a Petros, a FUNCEF, a Previ. A Previ é o maior fundo da América Latina.
eles chegaram a ter rentabilidade, é que eles passaram quase 10 anos sem contribuir, porque não precisava. Eles rentabilizaram tanto, mas tanto, que aquilo que eles tinham pactuado com os empregados do Banco do Brasil, aqueles recursos que eles tinham em caixa, já dava para pagar. Eles ficaram 10 anos sem contribuir. Não precisava. Voltaram a contribuir agora recentemente. Aí, até por conta de desconhecimento, eu não sei, ou se má fé também, aí começaram a falar, nossa, a Previ está dando problema, porque agora passaram a cobrar. Não, gente, é porque, assim, como ela estava sendo superavitária, ela deixou de cobrar. Aí, é claro, você teve um período de muita bonança, rentabilizou bastante, teve muita lucratividade, aquele recurso pagava com sobra as aposentadorias. De repente, você teve um período aí de muita turbulência, né, perderam dinheiro com renda variável, tiveram que voltar a contribuir. Mas é que passaram tantos anos sem contribuir que pareceu assim, meu Deus, está dando problema no fundo. Não, mas o normal é cobrar mesmo. É uma excepcionalidade, mas acontece também, assim, de você ter rentabilidade muito superior. As centros do Banco Central têm poucos participantes, porque o Supremo, em 93, 94, disse que eles tinham que passar a ser estatutários. Só que lá no Banco Central já tinha gente aposentado e já tinha pensionista. Então, a centros não pôde ser fechada. Aquele participante ativo recebeu sua contribuição de volta, mas a fundação não pôde ser extinta porque já tinha gente recebendo benefício. Então, ela ficou até hoje. Inclusive, quando se criou a FUNPRESP, o pessoal do Banco Central queria voltar a afiliar na Centros. O governo geral não deixou, o governo federal não deixou. Falou, não, vocês têm que vir para a FUNPRESP. A Centros tem tanto dinheiro, eu tenho um colega que a mãe dele é pensionista lá. Ela recebe 14º, 15º salário, recebe dinheiro demais. Eles têm muito dinheiro, muito dinheiro. Então, assim, tem várias fundações que são muito bem geridas. E a gente começou um caminho, uma trajetória boa, que é bem possível que a gente consiga, sim, entregar. Agora, garantir a gente não pode, né? Não tem como. Né? Nem eu vou estar aqui para garantir, né? Daqui a 30 anos, eu não sei nem se eu vou estar vivo. Né? Bem, aquela questão do 11 eu já falei. Tem uma questão aqui, gente, que a gente tem que preocupar também. Eu estou correndo esse risco que eu tenho que falar para vocês. O que acontece? Eu tinha paridade, né? Eu estou lá no regime da paridade, se eu faleço, tem pensão, está lá vinculado ao meu salário, vai ter aquela continha para fazer ali, tem o redutor por conta de idade, se bem que agora, naquela regra que está valendo hoje, como não aprovou a PEC 287, e a minha esposa tem mais de 40 anos, ela vai ter pensão integral. Mas o que ocorre aqui? Se agora, eu migrei tem 2 meses, estou com duas contribuições, vou fazer a 3ª contribuição agora. Aí, de repente, faleço, aí a minha pensão lá para a minha cônjuge vai ficar uma mixaria. Por quê? Nós não temos ainda o seguro, mas nós estamos em vias de contratar. Acho que na reunião que o Conselho vai fazer quarta-feira agora, ele já vai determinar que a Fundação contrate seguro. A FUNPRESP já faz isso. Como é que funciona o seguro aqui? Uma parcela daquele valor que você contribui vai pagar uma seguradora que, se ocorrer um evento que te impossibilite de continuar contribuindo, seja óbito ou invalidez, a seguradora vem e aporta na sua conta individual aquilo que era a sua expectativa de você capitalizar lá. Então, eu, ao entrar, se tinha expectativa de juntar lá R$300 mil e invalidei ou faleci e tinha 50 mil, ela vem e aporta os 250, de modo que a pensionista ou eu receba aquele benefício que era a expectativa de ter lá na frente. Então, quando a gente começou, nós não contratamos porque a legislação não estava muito clara em relação a isso. A gente ficou um pouco com medo de isso sobrar alguma obrigação legal para a fundação se a seguradora não cobrisse isso. Porque a forma como você cobra esse seguro não é contratação assim. Embora cada um faça adesão individualizada, quem vai contratar a seguradora é a fundação. Então, ela recebe a contribuição total, de cada contribuição ela tira um pouquinho e repassa para a seguradora. Mas isso agora ficou bem claro qual que é o papel da fundação na mudança legislativa que houve no final do ano. Então, a gente já vai fazer já o estudo para ver qual seria o impacto disso, para que as seguradoras possam calcular o prêmio do seguro, para que a gente possa ofertar isso. Então, logo seja oferecido, eu vou aderir. A FUNPRESP já opera, o nosso diretor de seguridade, ele é um servidor antigo, assim como eu, investimentos, que ele é servidor do Tesouro Nacional. Ele migrou e ele paga R$40 de seguro. Né? Então, para ter o seguro também. E ele é mais novo do que eu. Então, a expectativa dele de acumular recurso é maior do que a minha. E está pagando R$40. Então, vale muito a pena. Mas agora, nesse momento, a gente ainda não tem. Então, assim, é um risco. Mas, assim, como o Conselho já definiu isso,
Nós vamos fazer agora o estudo com o nosso atuário, vamos procurar as seguradoras, vamos fazer a licitação e a gente deve oferecer esse produto ainda talvez até o final do ano. Tá? Mas isso é uma coisa a considerar, que quem aderir vai estar correndo esse risco. Tá? A gente não pode deixar de falar. Bem, era isso. Está aqui o meu telefone e e-mail. Obrigado aí pela paciência de todos. Aí.